Mais uma vez, boa noite. Vamos continuar com a nossa análise muito breve do Livro dos Espíritos. Hoje vamos iniciar o capítulo 7º, da volta do Espírito à vida corporal, e vamos ao prelúdio da volta e à questão 330. E na questão 330, Allan Kardec perguntou assim aos espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E eles respondem: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E tem uma linha A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Ora, o que é que nós desta questão podemos retirar? Que a espiritualidade mostra-nos que a necessidade, que é necessário reencarnarmos até atingirmos a perfeição, ou seja, até sermos espíritos puros ou crísticos como Jesus. Só que essa caminhada é lenta. Chegando à perfeição, a espíritos crísticos, digamos assim, não há mais essa necessidade de reencarnarmos. Poderemos ter que reencarnar, mas como missão, que foi o que aconteceu com Jesus quando veio cá há 2018 anos. Foi o único ser que conseguiu dividir o mundo em duas eras, antes dele e depois dele. Também sabemos que antes da formação da Terra, já Jesus era o espírito da craveira que era na altura, e ele, para conseguir reencarnar na Terra, esteve aproximadamente 30 anos à volta da atmosfera da Terra para conseguir apanhar o ambiente, para depois conseguir reencarnar aqui para nos dar o exemplo. Tempo que o espírito passa na erraticidade, ele sabe que mais cedo ou mais tarde terá de voltar cá, porque não é numa, nem duas, nem três, nem quatro que conseguimos aprender tudo. Portanto, por muito que o espírito não queira voltar a reencarnar, ele terá que reencarnar. Não podemos passar toda a vida no plano espiritual. Para evoluirmos, temos de vir à Terra, temos de reencarnar. Quando a Terra mudar de classificação, neste momento apenas está no 2º grau, que é um mundo de provas e expiações, há de passar a mundo de regeneração, se calhar mais breve do que o que nós pensamos, e quem não acompanhar essa evolução será retirado e depois iremos reencarnar noutro país, noutro planeta, com a classificação de provas e expiações, mas teremos que acompanhar. Agora, não queiramos reencarnar por imposição, porque será uma reencarnação difícil, se for uma reencarnação imposta. Também temos o morrer, sabemos que é a única certeza que temos quando nascemos, é saber que mais cedo ou mais tarde iremos morrer. E relativamente a esta pergunta, vamos ver o que é que nos diz Miramês. Tem algumas coisas destes tópicos que também eu tirei. Ora, diz que quase todos os espíritos pressentem a sua volta à carne em cumprindo-se a lei da reencarnação. Alguns deles, quando a ignorância os domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo, ainda que na inconsciência. Já encontramos muitos que imploram a volta ao corpo e sentem prazer em tal viagem, sabendo que é pelas vidas sucessivas que se melhora espiritualmente. Aqueles que trazem para o mundo físico um acervo de qualidades despertadas têm a vantagem de se livrarem de muitas tentações. As colónias espirituais são escolas de preparo de almas. As vidas sucessivas são uma lei universal. Uma grande parte dos espíritos que reencarnam pressentem o dia da volta. A doutrina dos espíritos é, pois, uma escola de luz.
A reencarnação não vai deixar de existir porque existem aqueles que ainda não acreditam nela. A reencarnação é uma necessidade da alma como força que a impulsiona para o alto e para Deus. O prelúdio da volta pode ser a intuição que temos no fundo da alma e a necessidade de crescimento espiritual. Na questão 331, Kardec pergunta assim aos espíritos: todos os espíritos preocupam-se com a sua reencarnação? E a resposta deles: muitos há em que tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Ora, daqui o que é que podemos ver mais ou menos? Que o grau evolutivo dos espíritos faz toda a diferença na compreensão da vida. Quem estiver mais evoluído espiritualmente entende melhor estas coisas. A melhor compreensão das leis de Deus, ou das leis naturais, são apenas 11. Se a lei dos homens fosse composta apenas por 11 leis, tão fácil que seria para os nossos tribunais. Não, pegamos num Código Penal, por exemplo, meu Deus. O processo evolutivo, há espíritos que, devido ao seu grau evolutivo, ainda não compreendem como funcionam as leis de Deus. A justiça divina, a necessidade do progresso. Estes espíritos, no plano espiritual, não estarão preocupados com a reencarnação. Eles ficarão absorvidos nos seus interesses, disposições mais materializados. Só com o tempo e as experiências do espírito é que ele vai realmente compreender e preocupar-se com a necessidade de reencarnar para dar seguimento ao processo evolutivo. A incerteza quanto ao futuro para alguns é como se fosse uma punição, exatamente porque alguns ficam sem saber quando terão a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de continuarem o processo evolutivo, quando terão a oportunidade de sair da condição de sofrimento e de dor. Se isto acontece, não é porque Deus deseja a punição de seus filhos, mas porque tal condição ainda é necessária ao espírito para que ele desperte, valorize a vida espiritual e deixe de pensar somente em si mesmo. E relativamente à questão 331, Miramês também nos dá algumas dicas. Que nem todos os espíritos se preocupam com a reencarnação, muitos deles não a compreendem. Há espíritos que, mesmo sendo trabalhadores de certas colónias espirituais, ignoram muitas leis. A vida em todas as dimensões é uma eterna busca de crescer e prosperar. A diversidade no campo evolutivo das almas é sobremaneira grandiosa, de modo a muitos ignorarem essas qualificações, mas Deus assim o quis para atender a todos nas posições que desejarem tomar. Notamos que em muitos espíritos de certa evolução, nas linhas de compreensão no momento de reencarnarem, a emotividade toma seus sentimentos e o medo invade seu íntimo. As leis de Deus são factos imutáveis, na mutabilidade do tempo e do espaço. Entre mentes, os grandes missionários do amor passam pela porta estreita das vidas sucessivas. Em momento algum, podemos esquecer Jesus, em todos os planos em que ele se encontra, e a vida mostra-nos sua presença divina em todos os factos. A reencarnação pode ser, em alguns casos, a regressão da forma, não do espírito imortal, que guarda na consciência todas as experiências, como talentos de ouro. A doutrina dos espíritos, que veio mostrar o Cristo na sua plenitude de amor, é a mão de luz que nos guia para uma compreensão maior, a preparar-nos para a desencarnação sem ou com pouca perturbação na harmonia mental. Sejamos discretos no que fazemos, verdadeiros no anúncio da boa nova de Jesus e doadores por excelência naquilo a que fomos chamados pelos dons que possuímos. O Espiritismo acorda-nos para as realidades e mostra-nos Jesus como ele não deixa de ser. Se mesmo reencarnado o medo das voltas à carne imperar, que se trabalhe mais no bem comum, amando mais todos e tudo, que a caridade salvará o espírito desse estado negativo. A nossa máxima até é, fora da caridade não há salvação. Agora vamos passar à questão 332.
em que Kardec pergunta assim aos espíritos: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? E eles responderam: pode apressá-lo, atraí-lo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há cobardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Ora, nesta questão podemos verificar que os espíritos podem estar nos dois extremos, uns querendo apressar a reencarnação e outros querem passar mais tempo na erraticidade, aprendendo e adquirindo conhecimento, para nos prepararmos para a nova volta à Terra, que trará novos desafios e lutas, e nós precisamos de estar preparados, principalmente espiritualmente, para que possamos resistir com fé, perseverança, confiança e resignação diante da vida. Se eu não me preparo, a possibilidade de eu falhar é muito maior. Então, não adianta apressarmos a reencarnação, pois ela é uma oportunidade de progresso. Se não estivermos preparados, o que adianta vir e falhar? Ou seja, é perdermos uma hipótese que tivemos, porque sabemos que o espírito nunca regride, o que ele aprende está aprendido, portanto, andar para trás nunca andamos. Agora, se nos dão uma oportunidade de vir para subirmos pelo menos nem que seja mais um degrau e nós não aproveitamos, desperdiçamos 70, 80 anos, que é o tempo médio de vida, mais ou menos, de um ser, e isso não é bom para nós. Pronto. Ficar um pouco mais tempo na erraticidade, estudando e preparando para vencer as provas da próxima reencarnação. Os que retardam a reencarnação sabem que passarão por dificuldades nas provas, faz parte do processo. Por medo, cobardia, por indiferença, preferem ficar no plano espiritual, pois lá é mais tranquilo, mais calmo. Tudo o que vai de encontro à lei de Deus sofre uma consequência natural pelos seus atos, e não é por punição de Deus, porque Deus não castiga nem permeia. Miramês, nesta questão, o que é que ele nos diz? Que cada espírito é um mundo dentro do mundo de Deus, a liberdade de pensar, de agir e mesmo de crescer é um facto em todas as dimensões da vida. O espírito tem condições de ativar sua evolução ou retardá-la, se temos o livre-arbítrio. No entanto, pelos redobrados esforços, ele sempre pode, no transcorrer da sua jornada evolutiva, recuperar o tempo perdido. Pode-se notar esse facto na vida dos grandes seres que passaram pela Terra. Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele voltou sua atenção para a perseguição ao cristianismo nascente, mesmo com a sua evolução assegurada noutras existências. Mas quando descobriu a verdade, acelerou seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir a causa do cristianismo. Todos fomos feitos simples e ignorantes, mas feitos pela mesma massa divina, na sublime expressão que todos conhecem: faça-se luz e a luz se fez. Aquilo que ele pensa firmemente vem-lhe pelos seus poderes adquiridos. Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal acontecimento, é justo que logo aparecerá sua oportunidade de voltar à matéria pelos processos da reencarnação, e se ele rejeita essa volta, retarda esse acontecimento. Devemos todos meditar no assunto ventilado sobre a evolução das almas ou despertar dos dons de ouro do espírito. As leis de Deus são segredos, mas, para os que os ignoram, o amor e a sabedoria, dois caminhos que mais adiante se confundirão no esplendor da felicidade, onde Deus e Cristo se fazem visíveis dentro de cada ser. Retardar ou apressar o momento da reencarnação traz-nos meios de crescer, a uns metodicamente, a outros com certa violência. Temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar, mas o nosso conselho é de prudência.
Pedimos a Jesus que nos inspire em todos os momentos de partidas para frente em busca do melhor. E a última questão de hoje, 333. Kardec perguntou assim: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? E os espíritos responderam: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Ora, quem está em sofrimento no plano espiritual quer sair dessa situação. Mas se um espírito que se considerasse suficientemente feliz, mesmo que ele estivesse numa condição mediana, entre os espíritos errantes, ou seja, ainda não era espírito superior, porque estes já sabem da necessidade de reencarnar. O facto de um espírito querer prolongar o seu estado errante mostra que o seu grau evolutivo não é muito adiantado. Não tem como prolongar indefinidamente, pois se assim o fizesse, estaria a ir contra a lei do progresso. O próprio espírito sente a vontade de evoluir ao ver os outros a fazê-lo. Então ele próprio busca a necessidade da reencarnação. E quanto a esta questão, a 333, Miramês diz-nos o seguinte: a vontade do espírito tem limites consideráveis, sendo a evolução da alma uma lei. O espírito não pode deixar de ascender no campo do despertar pela sua exclusiva vontade. A criatura que nasce em família abastada pode, se quiser, não trabalhar, não estudar, somente gastar o tempo com paixões inferiores e, às vezes, com as famílias, apoiando esse falso proceder. Assim também é o espírito livre das conjunções humanas, que não deseja reencarnar por receio de voltar à Terra. O seu temor o faz caminhar devagar e nessa semi-paralisação, mesmo que gaste milénios, algum dia ouvirá a voz da justiça a chamá-lo à carne. Todos foram feitos iguais e todos têm os mesmos valores espirituais a serem despertados, de dentro para fora. Ninguém fica indefinidamente paralisado. Os caminhos esperam-nos e basta decidirmos trilhá-los. Na Terra é a mesma coisa. Deus, sendo omnisciente, sabe dos destinos de todos os seus filhos, porém, deixa-os um pouco livres para escolherem os caminhos a serem trilhados. Jesus, sendo igualmente a misericórdia, o amor mais puro, veio ao mundo para nos ensinar pelo seu exemplo que devemos lutar em todas as frentes, conquistando os valores ainda latentes na cidade do coração. A nossa vontade tem limites, mas enquanto não chegamos a eles, aproveitemos o tempo dentro da vontade do soberano Senhor. E para conhecer a vontade de Deus, basta conhecer a de Jesus. Existem vários estados de graça, mas mesmo respirando num deles, não queiramos ficar estacionados em quaisquer deles. Se a lei é avançar cada vez mais, busquemos sempre o mais além. A esperança não pode acabar por ser subida infinita e a felicidade eterna. Dentro da ciência astronómica está evidenciado que nada para no infinito. Se existisse essa lei de cinetismo para as coisas materiais e, em referindo-se às espirituais, elas são mais visíveis. A vida é movimento e quanto mais se move, mais se vive. Pela vossa atenção, muito obrigado.